Estamos vivendo um tempo que nós precisamos de determinação, precisamos ser determinados mesmo. Dê o que der, chova canivete, mas nós temos, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Acabou, não tem conversa. Então eu queria trazer um texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, para nós meditarmos um pouco nesta manhã. Não pretendo me alongar, para daqui a pouco nós irmos para a mesa do Senhor. Aliás, já estamos nela, mas participarmos do pão e do vinho. Daniel 1:8. Vocês podem manter-se sentados mesmo, só um versículo. Depois eu vou passear por outros versículos. Mas primeiro Daniel 1:8 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Esse texto de Daniel 1:8, desse profeta maravilhoso, ele decidiu firmemente não se alimentar das iguarias, das comidas que eram servidas na mesa do rei, porque elas eram consagradas ou oferecidas a ídolos. Ele colocou no seu coração não se contaminar. E olha, jovens que aqui estão, às vezes vocês acham assim: não, quando eu tiver a idade do pastor, quando eu tiver a idade do pastor F. Neto, quando eu tiver a idade do pastor Roberto, né? Aí eu vou fazer as coisas certas. Por enquanto o meu hino, a minha música, vou te falar, tem umas musiquinhas aí no meio gospel, que é uma beleza. Por enquanto a minha musiquinha, pastor, é eu só sei errar, né? Não tem uma música assim? Eu não faço nada errado, eu só sei errar. Aí o mundo lança uma outra lá, 99% vagabundo, né? Coisa nesse sentido. Para cantar as duas. E acha que só quando tiver mais idade vai fazer a coisa certa. Pois bem, Daniel, segundo alguns historiadores, ele era um adolescente, um jovenzinho. Ele tinha entre 17, 18, 20 anos por aí, não mais do que isso. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele e mais os 3 amigos, que depois tiveram nomes trocados, Daniel, Beltesazar para Daniel, Misael, Azaria, trocaram os nomes, né? Foi para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram de uma elite de pessoas muito bem preparados, né? Então eles eram jovens, muito jovens, e eles estavam agora numa terra estranha, que não era a terra deles, e debaixo de um poder imenso, que era o poder da Babilônia, de Nabucodonosor, um rei poderosíssimo, que lá na frente ele teve um sonho e que os seus astrólogos e os seus sábios não conseguiram interpretar esse sonho, e ele ia mandar matar a todos, porque não tinham conseguido isso. E o próprio Daniel, orando junto com os 3 amigos dele, pediu graça a Deus, e Deus revelou o sonho, e tanto revelou o sonho como evitou de que Nabucodonosor matasse aqueles homens todos. Então Daniel era muito jovem, e ele se encontra agora numa situação que ele precisa decidir: é tudo ou nada. O problema é não deixarmos ser influenciados. Deus nos chamou para influenciar e não para ser influenciados. E hoje nós estamos vivendo um momento, como eu disse a vocês, é irritante quando nós entramos na internet e nós vemos os desigrejados, ou os que se rebelaram contra a igreja, postar alguma coisa e receber uma pancada de posts ali, apoiando e dizendo: é o que eu vivo, é o que eu quero fazer, é desse jeito mesmo. Ou sendo influenciados. Não interessa o que alguém posta, não interessa o que alguém diz. Eu não ando por astrologia, assim como Daniel não andava por astrologia. Ele andava pela palavra, pelas revelações de Deus em seu coração. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Aleluia. E eu creio em quê? Na palavra. Ela é a bússola, ela é a carta magna. E Daniel, ele aprendeu de quem? Dos seus pais, né? Ele não aprendeu ele fala do Deus dos seus pais, lá no capítulo 2, no versículo 23, o Deus de meus pais, eu te louvo. Por isso que eu aproveito para falar aos pais que aqui estão.
quando vocês trazem os filhos aqui, para que eu os apresente ao Senhor, e vocês fazem ali os votos de vocês, eu sempre digo, seu filho vai olhar, seu filho, sua filha vão olhar para vocês. Vocês serão o espelho deles, vocês serão o referencial deles. Portanto, ter filho é uma bênção, mas é uma responsabilidade imensa. Mas não tenha medo, porque quando Deus te dá o filho, Ele te dá também a capacidade de educá-lo, de prepará-lo. Eu, por exemplo, estou vendo aqui um pai e um filho. É o pastor, é o diácono, é o pastor, é o advogado, porque o Eric é um advogado. Então, veja só, ele preparou o seu filho. Hoje à noite estarei, se Deus quiser, lá na Baixada Santista, em Guarujá, Vicente de Carvalho, para um encerramento de uma conferência internacional. E ontem eu estava vendo filhos do meu pastor aqui em São Paulo. Quando eu cheguei, morei 3, 4 meses na casa dele, depois ele foi embora. Hoje o pastor já de saudosa memória, e os meninos eram criancinhas, e ontem um dos seus filhos era um dos pregadores daquela conferência internacional, e eu louvava a Deus, assisti pela rede social, pelo YouTube, e eu dizendo, meu Deus, o pastor Deus já levou, mas os filhos hoje são pastores, são missionários que fazem a obra de Deus. Então, meu irmão, que prazer é o pai olhar e ver os filhos naquilo que ele ensinou, e a regra é Bíblia, palavra de Deus. E hoje, se você deixar o teu filho o dia inteiro trancado num quarto, vendo TikTok, ou vendo porcaria das redes sociais, aliás, tem umas redes aí proibidas de entrar, e eles acabam entrando, porque só tem malignidade. É muito tempo absorvendo essas coisas, e isso vai fazer mal. Então, meu amado irmão, olha para o celular do teu filho, dá uma zapeada lá, para ver o que ele está vendo, para ver o que ele está dizendo. Entra na rede social. Eu sempre acho que menino por menos de 10 anos nem deveria ter celular, e nem deveria ter rede social, nem pode, mas eles têm. Nós nos rendemos a isso. Por isso que aqui na igreja eu não proíbo nada, mas eu peço, e eu louvo a Deus porque vocês são obedientes e obedecem mesmo. Celulares no culto, nem pensar na hora, crianças com celular, mas de jeito nenhum, deixa ele aí. Deus vai falar com você, não é através do celular agora, Ele vai falar com você através da sua palavra, através do profeta que Ele colocar aqui. Então Daniel faz uma referência ao Deus dos seus pais, e ele louva a esse Deus. Mas ele está lá, ele tem que tomar uma posição. Ou se rende ao sistema, ou não se rende e corre o risco de pagar preço. Você pensa que, ora, se para quem era da Babilônia desobedecer um edito real, uma ordem de Nabucodonosor, que era o cara, era o pescoço rolar, imagina para um estrangeiro, imagina para um jovem, que não era babilônico, era judeu. Mas ele disse, não, eu não vou comer dessa comida, eu não vou beber dessa bebida, porque isso foi consagrado a ídolos, sacrificado e consagrado aos ídolos, e eu não vou fazer isso. Quando nós nos propomos a fazer a coisa certa, Deus vai nos dar estratégia. Qual foi a estratégia que Deus deu a Daniel? Chamou o chefe da cozinha, o chefe da alimentação, e disse, olha, deixa a gente por 10 dias, comendo legumes e só bebendo água e comendo legumes. E acho que ninguém nunca tinha pedido aquilo, ninguém nunca tinha pedido aquilo para ele. Possivelmente ele achou estranho. Por que isso? Tem tanta coisa boa na mesa do rei. Você quer comer legumes? Você quer beber água? Ele não entendeu nada. Irmão, quando você tem uma posição, o teu patrão não precisa entender nada. Ele não precisa entender. Só deixa que Deus faz o negócio. Ai, pastor, eu queria tanto falar com o meu patrão lá, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de perder a chance que foi tão difícil de eu conquistar. E acaba se contaminando, é igual a política. Eu tenho dó desses irmãos que entram na política e caem na Câmara aqui em São Paulo, ou na pior, lá em Brasília. Eu tenho dó deles, porque às vezes eles vão com a melhor das intenções. Eles vão realmente querendo fazer alguma coisa, mas quando eles caem lá dentro,
tem que ser muito crente, tem que ser muito fiel a Deus, para não ser corrompido pelo sistema, para não perder a cabeça. Eles têm que ser muito, mas muito ponta firme com Deus. Nós temos alguns lá agora, mas eu olho aqueles meninos e eu digo, Deus tenha misericórdia deles. Tem um do Ceará, tem um de Minas, crentes fiéis a Deus, brigam todo dia, mas é muito difícil, Pense que Neemias talvez fosse como esse menino de Minas Gerais, agora, como é que chama o nome dele? Como? O Nicolas Ferreira. Eu vejo aquele menino e eu vibro com a coragem, com a força que Deus dá a ele. Era mais ou menos tipo aquilo ali. E aquele homem não entende nada, mas tudo bem, se quer comer legumes e água por 10 dias, olha só, quando termina os 10 dias, a Bíblia diz em algumas traduções, portanto você que está ficando gordinho aí, não fica preocupado não, colocado na tua cabeça que ser gordinho aqui na minha terra não era assim, mas aqui ser gordinho está muito mal. A Bíblia diz que quando terminaram os 10 dias, eles estavam mais gordos, estavam magrinhos, mas quando terminaram os 10 dias, eles estavam mais gordinhos. Na minha terra era assim, quando alguém vinha embora para cá, do Ceará para São Paulo, e alguém perguntava, menino, como é que tá o José? Aí alguém, em vez de dizer assim, não, José está bem, resumia tudo, dizia assim, rapaz, você precisa ver, José está gordo. Quando falava José está gordo, entendia-se que o José estava muito bem, José estava comendo bem, José estava bem. Então, aqueles 3, quando terminaram os 10 dias, eles estavam mais robustos, eles estavam mais gordinhos, eles estavam bem, porque eles decidiram não se contaminar com a comida que era oferecida na mesa do rei. E eles tomaram algumas decisões, vou citar pelo menos 3 decisões tomadas por Daniel, que identificam como homem determinado. A primeira, ele decidiu não comer a comida e nem beber a bebida servida na mesa do rei, porque elas eram oferecidas a ídolos. Então, primeiro, a influenciados em vez de influenciar. Jovens, na escola de vocês estão lá para influenciar, não para serem influenciados. Porque na minha escola todo mundo faz assim. Você não é Maria, vai com as outras. Eu faço assim porque todo mundo faz. Você tem que ir na contramão do sistema. Meninas crentes que hoje que estão aqui, que estão me ouvindo. Lá na tua escola, as meninas que não servem a Deus, elas ficam, como dizem vocês. Na minha época era paquerar, eu ia ficar. É pior, porque a paquera era olhar, gostar, dar um sorrisinho e tal. Mas o ficar hoje é beijar 20 e 30 num dia. Você não foi chamado para ser influenciado. Você foi chamada para influenciar. Alguém olhar para você e dizer assim, aquela menina é diferente. E olha, eu já disse aqui e repito, que uma das grandes pregações que você pode fazer, muitas das vezes não é aqui, com esse microfone na mão, porque quem sobe aqui parece que é o mais santo do mundo, mas é uma pregação de boca fechada. Como? Com o exemplo pessoal no teu dia a dia. De alguém olhar para você e falar, aquela moça é diferente. Termina a aula, ela cumprimenta os outros, mas vai embora. Menino vem com saliência para ela coloca ele no lugar dele. Não mexa comigo. Entende uma coisa? Vocês são princesas de Deus. Vocês não são meninas quaisquer, corrimão de ninguém. Vocês são princesas de Deus. E como princesas, vocês têm que se comportar como tais. Meninos, vocês são príncipes do Senhor, vocês não são como os demais, esta é a verdade. Coloque-se no seu lugar. O meu pai, quando nem crente era, quando depois ele se converteu e muitos anos e morreu como crente, mas ele sempre dizia para mim, desde criança para mim e para o meu irmão, dizia assim, meu filho, respeite a filha de um homem. Ouvi muito isso do meu pai, respeite a filha do homem. Acho que eu levei isso ao extremo, ao exagero até, de respeitar a filha de um homem. Então, a influência do meio. Olha o que diz Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 6 do livro de Coríntios, no 1 Coríntios 6, 12, e também no 10 e 23, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando você se deixar dominar, você é escravo daquele que te domina. Acabou. E a dominação é um negócio tão absurdo que você perde a inteligência. Eu tenho uma foto que uma vez eu ilustrei aqui uma mensagem de um burro forte amarrado numa cadeira de plástico. A corda do burro está amarrada na cadeira de plástico e ele não sai do lugar. Você está entendendo? Eu vi o meu primo desse tamaninho puxando um boi de 500 quilos e o boi obedecia para onde ele ia, porque o boi não sabe a força que tem. Então o menino levava ele para onde ele queria. 1 Coríntios 10 e 23, só tem o término do versículo diferente. Esse não me deixarei dominar, e o outro diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas as coisas edificam. No primeiro, não me deixarei dominar por nenhuma, e nesse, nem todas as coisas edificam. Antes de tomar uma atitude, veja se é edificante. Veja se aquilo não vai te escravizar. Se vai escravizar, se tem a possibilidade, porque é igual às drogas. Eu paro quando eu quiser. Conversa. Quando você está escravizado é muito difícil. Alguém me disse essa semana, não me lembro quem, que um homem num boteco zombou dessa droga nova aí, não sei o quê, K9, e ele, acostumado a beber, a fumar maconha e tal, e disse assim: isso não vale nada. Algum de vocês me contou a história. Falou: isso não vale nada, isso aí, quer ver? Me dá aqui. E ele usou. Quando ele usou, ele ficou totalmente fora de si, caiu de cara no chão, enfim, perdeu totalmente o controle das coisas. Você está entendendo, irmãos? Então, não me deixarei dominar, não edificam. O que não edifica é o que nos domina. 2 Pedro 2,19 diz: se alguém é vencido do tal, se torna também servo, escravo. Em 1 João 2,15, qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, é tudo ou nada. Ou nós somos crentes, ou nós não somos. Esse negócio de dizer assim, olha, era igual na época do velho Orkut, né? Era uma rede social boa. Eu gostava do Orkut, principalmente quando os irmãos ligavam no rádio. Tinha começado a rede Orkut, né? E eles confundiam os nomes. Primeiro me chamava o meu nome no rádio era absurdo. Elfim, Delfim, enfim. E os que se achavam mais íntimos de mim diziam assim: irmão, é o fim. Eu falo: é o fim da picada. É o fim. E assim: irmão, é o fim. Entrei hoje no seu iogurte. Eu falei: não espero que não tenha tomado todo. O Orkut tinha lá, né? As perguntinhas. A rede social, essas aqui acho que não tem, né? Mas o Orkut tinha assim: bebe. Aí, crentão, bebe. Aí estava assim: socialmente. Bebe socialmente. Que coisa absurda, né? Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Pastor, mas se eu não fizer, meus colegas o que vão dizer de mim? O que o meu patrão vai achar de mim? Não interessa o que eles acham. O que interessa é o que Deus acha de mim, o que Deus acha de você, e papo final. Não tem conversa, não tem mistura. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele não nos divide com ninguém. Ele não nos divide com axiologias quaisquer. Ele tem ciúme de nós. É exclusividade. Como preguei recentemente, o Senhor diz: eu estou edificando, preparando um povo zeloso de boas obras para mim mesmo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, que nós busquemos a santificação e não nos conformemos com este mundo, como está em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentemos. E quem experimenta uma coisa boa, não deixa jamais. Por isso que quando você vai comprar um carro,
tem lá o test drive, né? Pega o carro e dá uma volta no quarteirão. Só faz isto quem sabe que o seu produto é bom. Porque se você tem uma porcaria, né? Você tem um carro porcaria que o cara vai dar uma volta no quarteirão e ele para no meio, ele bate tudo, você não vai comprar esse carro. E quem tem esse carro também não vai oferecer test drive. Só se oferece test drive daquilo que é bom. Aquilo que é bom. Você entra no carro e vai dar uma volta no quarteirão. O carro é maravilhoso, tem ar-condicionado, é gostoso de dirigir, direção eletrônica, maravilha. Aí você volta e se você não puder comprar, você fala, eu vou dar um jeito de comprar esse carro. Porque o carro é bom. A palavra está dizendo assim, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu pergunto aqui, quem é que já experimentou esse conjunto de coisas? Eu já experimentei há mais de 40 anos e não tenho a pretensão nenhuma de deixar em momento alguma perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas às vezes, como os irmãos cantaram, a vontade de Deus não é a nossa, né? A vontade de Deus é um não. E olha que eu vou te falar uma coisa, pode ser pastorzão, pode ser apóstolo, pode ser quem for, porque o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que há 14 anos atrás, ele tinha tido um sonho, uma visão, ou um arrebatamento, né? Ele diz assim, conheço um homem Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que aos homens não devem se contar, mas nesse íntere, o Satanás colocou um espinho na carne dele, e ele diz assim, que me esbofeteia, tira a minha paz, e ele disse, por 3 vezes, eu fui orar ao Senhor, pedindo a Ele que afastasse aquele espinho de mim, que tirasse aquele problema de mim. E imagina Paulo orando, não era aquela oraçãozinha que a gente faz de manhã, quando vai dormir, de 2 minutos de joelho ali, não. Paulo gritava, clamava, vai para o original grego, que você vai ver Paulo dizendo, Senhor, por favor, tira isso de mim, eu não aguento mais isso. Ele foi orar uma vez, mais uma, mais outra, por 3 vezes ele orou, veementemente, mas oração de arrancar toco. E aí, o que Deus diz para ele? A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Não era nada daquilo que Paulo estava querendo. Deus estava dizendo assim, tu vai continuar com o espinho na carne, mas a minha graça estará sobre ti, o meu poder. E quando você vai para o grego, poder significa exército. O poder significa exército. É como que Deus disse assim, você vai continuar com esse poder, mas o meu exército estará com você e em você. Olha que coisa maravilhosa. Então a vontade de Deus é a melhor para nós. A Bíblia nos chama a sermos santos em toda maneira de viver, como está em 1 Pedro 15:16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade, irmãos. Tivemos um congresso de mulheres aqui agora, semana passada, e o tema era esse, santidade. E eu ouvi várias vezes preletoras aqui dizer o seguinte, a pastora Jane dizer o seguinte, Deus não pediria a você uma coisa impossível. Deus nunca vai te pedir uma coisa impossível a você. Para Ele não existe impossibilidade. Mas para você, Deus nunca vai te pedir uma coisa que você não possa fazer. Então Ele está dizendo aqui, né? Usando o apóstolo Pedro, sede santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Qual é a maneira de viver? Em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, no passeio, em todas as facetas da vida. Sejam santos em tudo. Tem gente que é santo aqui. Em casa nem tanto. Tem gente que é santo aqui. Porque aqui todo mundo é santo. No trabalho, existem 2 grupos terríveis. Os xiitas e os chatos. No trabalho, que crente chato. Ou exagera para um lado ou para o outro. Sede santo em toda
a vossa maneira de viver. Eu na igreja, eu sou santo, mas aqui na escola... Antigamente, irmãos, estou falando que as coisas mudaram, pastor Roberto. Antigamente, pastor não avisava quando ia na casa de um crente. Chegava de supetão. Hoje a gente liga primeiro. A gente avisa primeiro. O irmão vai estar em casa a que dia? Até pela vida corrida. Vai estar a que dia? Olha, pastor, quinta-feira à noite eu estou em casa. Tá, então nós vamos aí, quinta-feira. Quando a gente chega lá, quinta-feira, você ficou sabendo na segunda. Quinta-feira a gente chega lá, sua casa está... Tem até o menino que pergunta para a mãe: quem vem aqui hoje, mãe? Por que, menino? Mas você está limpando a casa? Aí chega lá, você está sabendo que eu vou na quinta. Você limpa a casa, dá banho nos meninos, troca de roupa. Quando eu chego lá, eu encontro uma família de crente que dá vontade de dizer: ô Senhor, já pode levar. Já pode levar, né? Tudo arrumadinho. A paz do Senhor, pastor. Como Deus é bom. Tem uns até que mente: Deus já tinha me mostrado no sonho que o senhor ia vir aqui. Antigamente não era assim. O pastor chegava quando ninguém estava esperando, né? E para alguns ele via uma casa de santos. E para outros, quando ele chegava no portão, ele já via uma casa de contenda, de gente brigando uns com os outros, meninos xingando,